Olha aqui, não é bobagem, não é uma crítica pontual. E conforme mais jornalistas começam a abordar o tema sobre essa ótica, isso daqui pode minar demais o governo Lula, tô falando pra vocês. E eu tenho certeza que vocês não querem ver o governo Lula dar errado, então não fica falando que o governo Lula é fraco, que o governo Lula não tem legitimidade, que o governo, sabe, está perdido, não tem credibilidade, essa palavra é muito forte, credibilidade. Aí lá veio o Diogo Schelp, que não é um bolsonarista, deve lembrar dele, da época da Jovem Pan, o carequinha. Como identificar um governo fraco como o de Lula 3? E o pior é que ele foi bem objetivo mesmo, com itens assim, concretos, 5 itens. A capitulação vexaminosa do governo Lula a uma lacração de internet, desistindo de adotar uma medida burocrática correta do ponto de vista técnico, por puro medo da repercussão de um vídeo crítico feito por um estrônico deputado do Baixo Clero, tá falando do vídeo do Nicolas, foi avaliada de forma quase unânime pela classe política e por analistas como uma demonstração, ou mesmo uma prova da fraqueza e inépcia política do senhor Dilma. Do ponto de vista de eficiência administrativa, receita e até dos cidadãos que declarem para os seus impostos corretamente, era mais do que justificável ele fala da medida. Enfim, a falta de credibilidade, eita, não fale isso, Lula, que isso é muito ruim. A falta de credibilidade da gestão Lula, quando o assunto é arrecadação tributária, porém, tornou as versões da oposição sobre mudanças que poderiam afetar o PIX bastante verossímeis. O próprio Estadão falou sobre isso, colocou até um ditado em italiano, não sei quem é o pai aí da citação, que assim, se não é verdade, parece que é verdade, parece muito. Os erros em série que levaram o governo a jogar toalha com facilidade no episódio do PIX, sem qualquer embate político, e as razões de fundo dessa mais recente crise, a fama de ávido arrecadador de impostos do governo petista, não são as únicas evidências de que, em seu terceiro mandato, Lula é um presidente fraco. Há outros sinais que permitem identificar essa sua debilidade. Aí ele puxa lá para a ciência política, que a ciência política aponta aí, né, para o equilíbrio entre os poderes, e mostra que um fato que é lembrado com frequência é o esvaziamento do poder presidencial, do Lula 3, é o protagonismo crescendo do legislativo na destinação dos recursos do orçamento. Beleza, essa parte aqui não tem muita graça. E aí ele puxa para outro lado, um aspecto mais técnico, não é da ciência política, que é um negócio meio subjetivo. Vamos trazer para o mercado privado, CEOs de grandes empresas, porque aí você tem que quantificar o que está acontecendo. Aí o Diogo Chapa comenta assim, para as questões relacionadas ao arranjo institucional, a gente pode julgar o Lula como se ele fosse um CEO de uma empresa. A primeira falha de liderança de Lula é a falta de um projeto para o país. Olha como essa questão de um projeto de país vem batendo na tecla assim de forma contundente. E a gente vai acabar falando sobre isso no vídeo, mais vezes, mostrando que outros países possuem. Outros, mais de um. E a gente vai citar ambos os projetos. Um vocês conhecem, outro vocês vão conhecer hoje. Não apresentou nada parecido durante a campanha presidencial e tampouco nos últimos 2 anos de governo. Ele disse que quer reduzir a pobreza, gerar empregos e proteger a democracia. Mas isso não é um projeto de país. Isso é feijão com arroz que qualquer governo deveria servir aos cidadãos. O segundo motivo pelo qual Lula falha como líder é o fato de ele acreditar que as supostas glórias do passado o tornam indispensável para os desafios do presente e do futuro. O bom líder apresenta resultados em vez de ficar tentando justificar sua liderança por aquilo que fez ou desfez anos atrás. Isso daqui serve de alerta para a direita também. Porque a direita vai voltar. Gente, não é para te agradar, a direita vai voltar. A situação por outra cada vez mais impossível. Mais impossível mesmo com o apoio da Globo, com aquele jeitinho camarada que vocês conhecem, ainda mais porque não acho que vai ter nenhum apelo internacional pro Lula se reeleger. Então, e aí? O que a direita vai apresentar? Vai vir só com o discurso do que fez no passado? Não custa nada, vem com um discurso mais forte, porque além de vencer a presidência da República, porque essa daí, eu acho que só de ser opositor ao Lula, o cara que tiver contra o Lula leva. Eu acho que a gente tá nesse ponto. Foi o cachorro caramelo, o cachorro caramelo. Já estamos nesse ponto. Mas para além de vencer a presidência da República, temos Senado, Câmara Federal, câmaras estaduais e governos. Então, se vem com um projeto forte, um discurso forte, a gente pode sair da campanha, além do presidente, que para mim também está martelo batido, com uma bancada maior de senadores, de deputados federais e estaduais, e quem sabe também, né, mais governadores pelo país. Terceiro aspecto da fragilidade do Lula é a sua arrogância. Líderes eficientes têm consciência de que não sabem de tudo, admitem erros e estão em constante aprendizado. Eles crescem junto com suas empreitadas. Já as pessoas em funções de liderança, fadadas ao fracasso, costumam acreditar que o poder gira em função delas próprias. Sem querer passar muito pano, até porque na época bastante noticiado, não faltavam temas que Bolsonaro não tinha a resposta, e ele não inventava, não saía pela tangente. Eu falei, cara, não sei, tipo, peraí. Pegava o telefone, entrava em contato com o ministro, às vezes passava por repórter, e já aconteceu ao vivo, no podcast, perguntou pro ministro da saúde, eu tenho como responder isso daqui, e vida que segue. Não é querendo passar pano, só para relembrar o fato que já aconteceu, né? Para mostrar que pelo menos nesse aspecto Lula e Bolsonaro são completamente diferentes. Eles agem e tomam decisões como se a medida do sucesso estivesse atrelada ao seu destino individual, não ao que irá acontecer com a organização ou com o país que elas comandam. A não ser que estejamos falando de um ditador, um regime personalista, esse é um dos ingredientes principais de uma liderança fraca. Lula tem como objetivo de governo obter um 4º mandato, ou eleger um poste. Crescimento econômico, redução da pobreza, são pro Lula um meio para atingir esse objetivo, não um fim em si mesmo. Porque se o caminho para se eleger for o Brasil ficar mais pobre, ele vai fazer. Esse é o caminho para se eleger, para ter apoio das elites nacionais, para fazer uma campanha pesada em todos os meios de comunicação, então todo mundo fica mais pobre. Essa é a preocupação do Lula. Tanto é assim que ele toma decisões de olho nos índices de aprovação popular e colocou seu marqueteiro eleitoral para comandar a comunicação do governo. O quarto sinal de um líder fraco aparece quando sua perspectiva de poder se dissolve na mesma proporção em que ele reluta em abrir caminho para um substituto. As dúvidas sobre a saúde de Lula, especialmente após o acidente, alimentam as suspeitas em Brasília de que sua carreira presidencial está perto do fim. E ele nunca estimulou de fato o protagonismo de outras lideranças políticas dentro do seu partido. O quinto e último indício, para minha prova cabal que o Lula é um governo fraco, é a falta de coragem para defender com convicção suas posições e suas políticas, desde que estejam alinhadas com um projeto de país elaborado com racionalidade, transparência e de propósito. O Lula não tem nenhum projeto, então também não tem o que defender. Essa coragem faltou a Lula na época do PIX e tem faltado também em retrocessos da chamada pauta de costumes, que vem avançando no Congresso sem resistência do governo, refugiando-se na própria inércia e falta de visão política mesmo quando as taxas de popularidade se tornam desconfortáveis. Lula, em seu terceiro mandato, é um presidente vacilante, desbotado, fraco.
Aí você começa a ver os reflexos disso. Nova classe trabalhadora não está satisfeita com o governo Lula. É um fenômeno de classes, de cientista político André Singer. Ele já foi porta-voz. Ele foi porta-voz do primeiro mandato do Lula. Tentando falar algumas verdades para ver se o Lula escuta. E por quê? Porque o Lula não tem nada para oferecer. Gente, essa nova classe trabalhadora é a turma que tem no aplicativo, são os informais desse mundo moderno, onde ele já tem os aplicativos para ajudar. Até a manicure hoje em dia não é a manicure do passado. A coisa tá muito mais profissionalizada, em termos técnicos, de aparato. Tem umas unhas de silicone que a mulher faz, que eu falo, minha nossa, cheio de equipamento, cheio de balangandã. Você vê, ó, a coisa não é a mesma do passado. E aí? Qual é o plano do Lula para baratear a aquisição desses equipamentos? Pra poder fazer uma unha bem feita? Pra ter uma motinha lá, a bizinha dela, pra botar no bagageiro lá, os equipamentos dela, pra ir pra um lado pro outro. Cadê? O que é que se discute aí de melhoria de trabalho pra essa turma? Pra aumentar os salários, melhorar as condições de trabalho? Não tem nenhuma proposta. É um governo que tá, assim, entregou o Brasil ao relento. Vai, Brasil. Vai pro buraco aí que ninguém tá nem aí. A gente só tá preocupado com os companheiros e com os campeões nacionais. Aí, você nota que do Lauro Jardim é um retrato dessa situação, da preocupação do governo. Haddad pede reconhecimento a Faria Lima. Haddad não quer o reconhecimento da classe trabalhadora. Haddad não liga. Haddad é um elitista. Haddad conversa quase todos os dias com a Faria Lima. Normal, é normal demais. Tem que acalmar o mercado, rotina básica do mês da fazenda. Nesses papos presenciais ou pro celular, Haddad costuma repetir uma frase padrão. Você tem que reconhecer o que está sendo feito. Será que ele já fez pro Dedé? Dedé, reconheça, Dedé. Na verdade, o mercado até reconhece, mas acha pouco. Diz um desses interlocutores do ministro, Haddad pegou o barco com 30 furos no casco, tampou 20 e o resto. E o resto ele tá tentando tampar. Aqui é um grande exemplo. Você acha que uma medida como essa, a gente comentou ontem, ela vai fazer com que a classe trabalhadora fique mais contente com o governo Lula, desacelerar a economia? Haddad faz harmonia com o Banco Central e não se opõe a desacelerar a economia. Não vamos desacelerar. O PT não consegue apresentar nenhuma outra solução para controlar a inflação, a não ser aumentar ainda mais a taxa de juros, tornar tudo mais caro para as pessoas comuns e entregar dinheiro para os rentistas. É só isso que o PT consegue apresentar. Essa é a solução do Banco Central independente que o Lula tem agora, todos os 9